todos muito bem-vindos ao nosso programa de sexta-feira. Eu sou o pastor Carlos Ribas e nesse programa nós estamos na série Quando Deus Te Leva ao Deserto, contando situações da vida, testemunhos meus, pessoais, ministeriais da minha família, de quando Deus nos carregou ao deserto para falar ao nosso coração. Isso tudo está relatado no livro. Cadê meu livro? Tem tanto livro aqui. Gente, é muito livro, hein? Olha a quantidade de livro. Neste livro aqui, ó, Quando Deus Te Leva ao Deserto, que está esgotado na minha loja, mas se você entrar lá no site, você encontra o e-book dele por R$ 9,90, se eu não me engano. Tá bem baratinho. Você pode ler no seu Kindle, pode ler no computador, no celular, enfim, como e-book, tá? Outra coisa que eu quero que você sempre faça é se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, mande o vídeo para as pessoas. É bem importante. E faça comentários. Os comentários são muito importantes para engajar o vídeo e para eu saber a opinião de vocês sobre este programa. Hoje eu vou dar sequência à história que eu contei do testemunho da semana passada, do pastor, da prostituta, da ex-prostituta, enfim. E aí nós passamos por um outro deserto que foi muito ruim. Quando eu saí da empresa que eu trabalhava, que eu ganhava 10 salários e Deus falou comigo para eu sair da empresa e passar a servir a Deus de forma integral, eu abri mão de 10 salários e era voluntário na obra, não tinha salário da igreja. Então eu peguei o meu acerto na época e eu comprei um bom computador. Eu fui num cara que montava computadores e falei para ele montar o melhor computador da época, com tudo que tinha de melhor, processador, memória, HD, tudo. Contratei um plano de internet, na época a internet era por cabo, aí puxaram um cabo lá em casa, uma internet, não é como hoje, que é fibra ótica e tal, né? E comecei a trabalhar por conta. Fazia pequenos serviços, eu era designer, né? E também montei um home studio, gravava algumas músicas para uns cantores de igrejas evangélicas, uma coisinha assim. E para eu sustentar minha casa. Na minha cabeça, quando Deus falou para eu abrir mão do meu serviço e trabalhar para o reino, eu não imaginei que Deus queria me sustentar no reino. Para mim não fazia sentido isso, né? Eu era um bom profissional, trabalhava, ganhava meu salário, então a mente não alcançava isso. Minha mente de fato não alcançava isso. E você abrir mão de uma estabilidade profissional, financeira, para servir a Deus com a sua recém-casado, com seu nenezinho de meses de vida. Mateus tinha 1 mês de vida, ou 2. É uma loucura. Mas eu fiz a minha estratégia, falei, vou comprar um computador, vou trabalhar. Aí montei ali uma agênciazinha, né? E comecei a criar arte e tudo mais. Só que eu estava indo contra a vontade de Deus, né? Contra o plano de Deus, porque Deus não queria que eu trabalhasse, Deus queria que eu cuidasse da obra. Mas o sustento viria da onde? Então não tinha sustento, não é? Então eu me sustentava. Eu não tinha entendido ainda que eu precisava confiar em Deus. Eu estava confiando na força do meu braço. E aí, e com isso estava aquela reunião de crentes indo lá em casa, não é? E um dia nós fomos em algum lugar, nos reunimos, eu não lembro bem como foi, e de manhã, e fomos almoçar, ou na casa de alguém, ou alguém pagou um almoço pra gente num restaurante, eu não lembro bem. Sei que quando eu voltei pra casa, tinham arrombado a porta da garagem da minha casa e entrado pela porta da garagem e roubado a CPU do computador e o mouse. O cara foi roubar de moto. Então, ele botou o mouse no bolso e a CPU ele levou embaixo do braço. E aí, eu entrei, olhei, tinha sumido o computador, falei, nossa, eu nunca tinha sido roubado na minha vida, que sensação horrível. Horrível. Eu fiquei desesperado, fiquei procurando o computador, na hora deu um bug na minha cabeça, eu não sabia se alguém estava pregando uma peça, eu não sabia, fiquei desesperado, porque aquilo ali era a única fonte de sustento, era o melhor computador da cidade, eu falava pra todo mundo, esse é o melhor computador da cidade, besteira, né? E eu sei quem roubou foi o cara que me vendeu, entendeu? Então, eu não me lembro bem se eu tava com umas parcelas atrasadas,
mas era assim poucas parcelas, ou se eu tinha que pagar ainda as parcelas e estava ainda para pagar, por exemplo, eu devia 2, 3 parcelas, eu não estava na data de pagar, ou se estava atrasado uma parcela, eu não me lembro bem. Eu sei que ele simplesmente decidiu arrombar minha casa e levar o computador embora. E ele nunca assumiu isso, que ele levou o computador embora. Então é um roubo, né? Ele podia falar, não, você não tá me pagando, tá me devendo, eu vou levar. Eu não me lembro se era bem esse o motivo. Eu sei que ele entrou, ou se ele estava com uma dívida com alguém, ele precisava pagar. Eu sei que era uma história assim. Quando eu vi que roubaram o computador, e eu sei que foi a pessoa, porque o meu vizinho viu ele levando. E o vizinho falou, não, é o cara que estava ontem na tua casa, anteontem. Então, era ele. Mas quando roubou o computador, eu fui no meu quarto, dobrei meu joelho, e eu falei assim, Senhor, por que o Senhor deixou o devorador entrar e devorar o que é meu? Aí Deus falou, não, o devorador não devorou nada. Porque na mesa do escritório, eu tinha montado uma mesa assim, bonita, tinha um bolinho de dinheiro assim, na época a gente usava dinheiro de papel, né? Hoje em dia é tudo digital, que era dinheiro que eu tinha ali para comprar coisa da casa. E o cara não pegou. O cara só pegou o computador. Daí Deus começou a falar para mim no meu coração, sumiu mais alguma coisa da sua casa? Eu falei, não, tá lá o dinheiro, tá tudo. O que que sumiu? O computador. E eu chorando, ajoelhado, desesperado. Aí Deus falou assim, o que que era a coisa mais valiosa dentro dessa casa? A que tinha mais valor. E eu ali orando e Deus ministrando no meu coração. E eu falei, aquele computador, Senhor, aquilo ali era a coisa mais cara, mais valiosa. Eu gastei todo o meu dinheiro naquele computador. Aí Deus falou, bom, então agora sou eu. Agora a coisa mais valiosa que tem nessa casa sou eu. Dá valor naquilo que eu te chamei e cumpre aquilo que eu tô te pedindo. Trabalha para mim. Nossa, isso foi um soco na boca do estômago. Isso me fez não dar prosseguimento na justiça, tipo, na justiça, fazer denúncia. Isso me fez engolir seco e entender que eu não deveria ter comprado aquele computador, não deveria estar trabalhando, eu deveria estar orando, pedindo a Deus o que seria o próximo passo, como seria o sustento. E aí começou mesmo, aí começou uma dificuldade muito grande, porque daí não tinha como entregar serviço. O dinheiro que eu tinha, eu devolvi um pouco para um serviço que tinha me pagado antecipado, eu não pude entregar. O outro pouco, comprei comida em casa e comecei a orar. Orar, 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 orar. E as coisas começaram a acabar. Né? Começou a acabar é, comida, atrasou aluguel, atrasou água, atrasou luz. E eu comecei a pedir a Deus que o Senhor pudesse me ajudar com o pagamento do aluguel. Porque comida ainda tinha um pouco. Mas o aluguel foi o seguinte: atrasou um mês. No segundo mês que estava atrasando, a dona da casa começou a vir no portão da casa e começou a gritar e me chamar de pastorzinho ladrão, pastorzinho vagabundo, pastorzinho caloteiro, gritando a plenos pulmões. E aquilo me envergonhava tanto. Eu ia lá e falava, irmã, era uma irmã da Assembleia de Deus, irmã, eu estou passando uma dificuldade. Só... Não, porque eu dependo, dependia nada, era rica. Não justifica não estar pagando, tá? De forma alguma. Mas, sabe, eu penso que eu já perdoei tanta coisa vendo a dificuldade da pessoa. Claro que se a pessoa é sem vergonha, não, né? Mas aí eu falava assim, mãe, eu tô passando tanta dificuldade, só não consegue esperar só um pouquinho. Eu vou vender alguma coisa que eu tenho em casa para te dar o dinheiro do aluguel. E ela, não, porque você é caloteiro, porque não sei o quê. Nossa, que humilhação, que humilhação. Eu cheguei em casa, né, nesse dia, os vizinhos saindo na janela ouvindo os gritos dela. E eu dobrei o meu joelho e eu falei assim, Senhor, eu queria tanto poder pagar esse aluguel. Eu lembro até hoje o valor do aluguel, era R$ 350. Eu queria tanto poder pagar esse aluguel, só que eu tô com 2 aluguéis atrasados. Então, eu preciso de R$ 700.
eu não tinha o hábito de pedir dinheiro para Deus. Eu nunca tinha pedido dinheiro. Hoje, se eu preciso de um valor, eu falo, Senhor, eu preciso levantar tanto, porque o projeto é esse e tal. Naquela época eu não tinha, né? A criação evangélica, né? Minha conversão, numa igreja super tradicional, que não falava de oferta, não falava de dízimo, que era meio orgânico, assim, o entregar dízimo era meio que você via o outro entregando, perguntava para alguém, por que ele tá fazendo isso? Ah, tá na Bíblia, aí você entregava. Não tinha um ensino consistente na igreja sobre isso, não tinha de fato. Então, eu tinha, não sei se medo, falta de costume, falta de hábito, falta de aprendizagem, e, e aí naquele dia eu dobrei meu joelho e falei assim, Senhor, eu tô com vergonha, eu nem sei se eu posso pedir isso, mas eu precisava que o Senhor me mandasse R$ 700 para eu pagar esse aluguel, para parar essa humilhação. Porque ela tá me humilhando, ela tá envergonhando também o seu nome, porque ela tá falando coisas que não são verdade. Naquele dia, isso foi de manhã, antes do almoço. Naquele dia, no final do dia, veio um irmão lá em casa. E esse irmão, ele frequentava a igreja batista que a gente tinha sido desligado. E ele veio lá em casa e falou assim, irmão Carlos, eu senti no coração de trazer uma oferta pro irmão. O irmão se ofende. Porque eu sempre vejo o irmão tão bem vestido. O que que acontece? Quando eu ganhava bem, comprava roupa de marca e tal. E roupa de marca dura muito tempo. Eu tenho camisa minha que tá 10 anos no guarda-roupa. Eu já engordei, emagreci. Camisa tá lá. Então, às vezes, o cara tá andando bem vestido, cheiroso, né, com um relógio bom, com alguma coisinha. E quem olha fala, tá ganhando bem. É que isso aqui é de 2 anos atrás. Às vezes mais até. E hoje ele tá quebrado, mas ninguém percebe por causa que ele tá bem vestido, bem apessoado. E ele falou assim, eu sei que o irmão não precisa, o irmão tá sempre tão bem vestido, tal, mas eu senti no coração trazer esse dinheiro. Daí eu falei, ô irmão, amém, deixa eu orar por você. Orei por ele, ele saiu. Quando ele saiu, tinha R$ 350 no envelope. A matemática financeira, ela me ensina uma coisa. Tá? A matemática financeira me ensina uma coisa. Eu tinha que pegar esses R$ 350, chamava a dona da casa, dava R$ 200 para ela, para dar um susto nela, falava, olha, eu consegui 200 hoje, pô, me perdoa, já consigo mais, tal. Pegava os outros 150, com R$ 50 pagava água e luz, eu não lembro quanto que eram esses valores, e com o restante fazia uma compra de mercado e sobrevivia mais um mês. Mas eu olhei aquele dinheiro e eu pensei assim, eu pedi para Deus 700. Por que veio 350? Deus não pode mandar 700? Isso aqui é um teste. Isso aqui não é Deus que mandou. Ou Deus está me testando, ou ou o inimigo tá atravessando aí nessa conversa. Eu peguei aquele mesmo envelope. À noite tinha culto na igreja que a gente foi desligado, que o pastor tava falando mal de mim. À noite tinha culto. Eu fui no culto, sentei no último banco. Fiquei lá. Porque eu não ia em outra igreja, então onde é que eu ia dar uma oferta? Tinha que ser na igreja que eu ia. Mesmo que ele estivesse falando mal de mim. Aí não importa, eu estava entregando para Deus. E ele pregou para mim, assim, a pregação inteira, falando mal, falando de falso profeta, falando de gente endemoniada. Nossa, dando indireta, a pregação inteira. E eu quieto, ouvindo a palavra, não dei bola. Os irmãos todos assustados que eu estava ali, os que sobraram. Na hora do ofertório, eu tinha um hábito, todo mundo ficava de pé, fazia uma fila. E ele ficava na frente do gasofilaço, ele pegava os envelopes de oferta, dizia Deus te abençoe, e ele colocava no gasofilaço. Eu entrei na fila com aquele envelope. Aí, fiquei por último na fila, na hora de entregar, ele não falou Deus te abençoe, ele puxou o envelope assim, e colocou. Eu baixei minha cabeça, saí, fui para casa. E quando eu tava indo para casa, da igreja até lá em casa, era pertinho, assim, 70, talvez nem 100 metros. Ou, eu não vou saber precisar quanto. Mas eu acho que uns 100 metros, sei lá. Aí, eu indo a pezinho assim, né, de cabeça baixa e tal. Aí o diabo veio. Na minha mente, o diabo falou assim, amanhã vão cortar tua luz. Amanhã vão cortar tua água. E amanhã a dona da casa vai encostar um caminhão aqui na frente para te despejar. E começou a me dar um pânico, um desespero, um pânico, uma ansiedade, uma agonia, uma falta de ar. Meu coração apertou. E o diabo falou assim, volta lá. Fala pro pastor que você deu o envelope errado. Fala que a oferta é só R$ 50, pega 300. Fica com 300.
Dá 200 para a dona da casa. Fica com 100. E você não vai ser despejado, você não vai só ficar... Ó, seu filho vai estar na rua, sua mulher vai estar na rua amanhã. Ele vai te devolver, ele vai entender. Volta lá. E eu falei, não vou voltar. O que eu não posso comer, eu posso plantar. Isso não é alimento, isso é uma semente que eu estou plantando. E eu fui para casa e chorei. Chorei. E não voltei a pegar o dinheiro, tá? Guarda essa informação do envelope com os R$350, porque isso aqui vai fazer essa oferta de R$350, com certeza mudou a minha vida até o dia de hoje. Hoje é dia 26 de setembro de 2025. Essa oferta de R$350 mudou minha vida até o dia de hoje, tá? Então guarda essa informação. Ela é muito importante, essa informação é muito, muito importante. Eu vou contar ela no próximo episódio, da semana que vem. Bom, voltei para casa sem dinheiro e comida acabando. Eu orando, fazendo culto. Não é? Ninguém falava assim, vamos levantar uma oferta. Eu tinha vergonha de falar isso porque não era igreja, era minha casa, eu não me sentia confortável. Aí, comida acabando, né? Comida estava acabando. Aí eu falei, a Fran estava amamentando, eu pensei assim, eu não vou comer a comida que tem em casa. Porque se eu comer, eu tiro da Fran. Então a Fran vai cozinhando e vai comendo, e tinha um terreno vazio do lado da minha casa com pé de fruta. Eu vou comer fruta. Então tinha um pé de pera gigantesco, enorme. 30 metros de altura o pé de pera. Eu ia lá no pé de pera, todo dia, e comia pera. Acordava de manhã, ia lá, pegava 1, 2 peras, comia. Na hora do almoço, eu subia no pé de pera, comia 5, 6, 10 peras. E no final da tarde, comia mais 10 peras, pegava mais umas 4, levava para casa, comia à noite. Aí era a época de escola, as crianças invadiam o terreno para comer pera. E outras frutas tinham terreno. E eu ficava na frente do terreno impedindo as crianças de entrar, porque se elas comessem, eu não comia. Então eu falava, não pode, não. Vai, tal, não pode. Ah, deixa eu pegar. Não. Eu ficava ali meio que... Aí eu comecei a colher algumas peras, se eu colhesse todas, elas estragavam. Então eu colhia, enchia a geladeira de pera. E eu fui comendo pera por muitos dias. Pera, muitos dias. Até que a pera acabou. E aí tinha um pé de caqui atrás do quintal da minha casa. Só que era aquele caqui que não é doce. É um caqui liguento, a gente chama de caqui amarra-goela, né? Ele é astringente, aquele caqui que você come, ele é ruim. E talvez se você deixar ele amadurecer bem, ficar igual um tomate vermelhão, aí talvez ele adoce, né? Mas eu não tinha tempo para isso, eu tinha fome. Quem tem fome tem urgência. Aí eu comi um assim, falei, nossa, não dá para comer. A Fran, minha esposa, ela pegou, imagina, gente tradicional, não entendia de ato profético, não entendia nada. Movidos pelo Espírito de Deus. Ela falou assim, amor, na Bíblia, o profeta Eliseu pegou um prato com sal e jogou nas fontes de água da cidade de Jericó e purificou as águas. Eu vou fazer um ato profético. O que você quer fazer? Ela foi, pegou açúcar, colocou na raiz do pé de caqui, no caule, né? No chão ali, e botou o joelho ali, chorou, regou aquele açúcar com as lágrimas dela e disse, Senhor, meu marido está se sacrificando por mim e pelo nosso filho. Ele não tem o que comer. Adoça esse caqui. Adoça essa árvore de caqui para o meu marido comer. E naquele dia, o primeiro caqui que eu peguei para comer estava doce. E eu comi todos os caquis daquele pé de caqui e nenhum estava amarra-goela, amargo. Todos eles estavam doces. Todos eles estavam doces. Quando eu comi todos os caquis daquele pé de caqui, enquanto isso a Fran ia comendo o que tinha de comida, e a comida acabando também. Nasceu uma parreira de chuchu por cima do pé de caqui. Aí o que eu fazia? Colhia chuchu, a gente cozinhava, a Fran comia também, eu comia chuchu. Aí fritava a casca do chuchu igual batata frita, fazia salada com a semente do chuchu cozida com vinagre, comia chuchu amassado, purê de chuchu, chuchu picadinho, soufflé de chuchu, com o que tinha. Aí eu fui comendo chuchu. Então assim, foram vários dias comendo o que Deus estava mandando ali no quintal, até que o chuchu acabou. E eu tive uma vontade muito forte de comer pão de milho com margarina e café com leite. Eu tinha café em casa e tinha margarina. Não tinha pão e não tinha leite. Aí eu fiquei pensando, mas eu vou orar para Deus pedindo
leite, pedindo pão. Será? Eu não tinha, sabe, eu acho que eu não conhecia o poder de Deus. Aí eu fiquei muito reticente a isso e aí li a Bíblia, li Isaías 1:19, se crerdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu fiz aquele cálculo, né? Mas o melhor é subjetivo. O que é o melhor para mim hoje? Pô, o melhor para mim hoje é um pão de milho quentinho com margarina e uma xícara de café com leite. Falei, eu vou orar a Deus. Dobrei meu joelho e falei, Senhor, olha o tipo da minha oração. Senhor, eu sei que o Senhor está preocupado demais com tanta coisa na terra, tem tanta coisa no mundo acontecendo, mas se o Senhor puder mandar um pão de milho e uma caixinha de leite, eu te agradeço, que eu estou com tanta vontade. Irmãos, eu orei 10 minutos. 10 minutos. Eu estava de joelho ainda, bateram na porta de casa. A Fran foi atender, irmã Mari, irmã que ficou na Igreja Batista. Ela não veio com a gente. Ela nos amava muito, mas o marido dela era do grupo do pastor. Então, por causa do marido dela, ela ficou lá. Aí ela pegou e veio e ela falou assim, oh, posso entrar, porque se o Dirceu me ver, ele vai ficar bravo comigo e tal. Entra. Ela com uma sacolinha. E ela falou assim, olha, vocês não levam a mal, mas eu estava em casa fazendo pães. E eu senti um desejo tão forte de fazer um pão para o pastor Carlos. Só que daí, para que o meu marido não visse que eu fiz mais pães, o que eu fiz? Eu fiz a mesma quantidade de massa que eu faço para fazer os pães. Eu sempre faço 4, 5 pães. E aí eu pensei assim, eu vou fazer os pães que eu faço para a semana aqui para minha casa. Fiz os pães. E se sobrar um pouquinho de massa, eu vou enrolar e vou fazer um pão para o pastor. E ela falou que fez a massa com a mesma quantidade de tudo que tinha que colocar na massa e montou ali os pães nas forminhas e sobrou massa. E ela enrolou um quinto pão, não lembro se ela ia fazer 4, fez um quinto, ou se ela ia fazer 5, fez um sexto. Enrolou o último pão ali e ela falou, esse último aqui é o do pastor. E ela colocou para assar esses pães. Os 4 pães que ela tinha feito para ela, para a família, que era da semana, cresceram normal, assim, ficou bonito e tal. O meu ficou maior, cresceu mais, saiu para fora da forminha, ficou até meio feio, porque ele saiu para fora da forminha. E ela viu como um sinal de Deus. Ela disse, olha, Deus se agrada disso. O pão do pastor é o melhor, é o maior. E ela desenformou aquele pão, enrolou num pano úmido, que não sei porquê, é uma técnica, colocou uma sacolinha plástica que estava trazendo. E quando ela passou na frente do mercado, ela falou, eu vou levar uma caixa de leite. Vai que o pastor precisa de leite. Ela botou na cabeça isso. E ela comprou uma caixa de leite. E aí a Fran já estava com os olhos cheios de lágrimas, chorando. E aí eu perguntei, irmã, posso só te perguntar? E ela falou, vocês não se ofendem? Eu falei, claro que não. Eu sou grata a Deus pela sua vida, mas eu posso só perguntar uma coisa? Ela falou, pode. Eu falei, esse pão é do quê, irmã? E ela falou, é pão de milho, pastor. Aquilo, nossa, olha, eu me arrepio até hoje de lembrar. Aquilo foi tão real. Sabe, você sentir que Deus se importa com a sua fragilidade humana, com a sua necessidade, ou com o gosto de você querer comer um pão de milho e não ter condições. Aquilo foi tão especial. O fato de eu ter abandonado de fato a profissão e ter sido roubado, né, fui furtado, meu computador foi furtado, eu estava começando a entender o que Deus queria me dizer, aonde Ele queria me levar. E aí a Fran e eu choramos e abraçamos aquela irmã, oramos por ela, ela voltou para casa. E eu entendi que, de fato, Deus podia fazer infinitamente mais daquilo que nós pedíssemos, se nós estivéssemos entregues de coração ao Senhor. E aí me veio a brilhante ideia de falar com Deus das minhas dificuldades e do deserto que eu estava vivendo. Virou a chave. Aquilo foi eu rompi. O grande milagre do pão não foi Deus me dar o pão. Eu só orei 10 minutos. Não passou de 10 minutos. Quanto tempo demora para fazer um pão em casa? Quanto tempo demora para você pegar todas as coisas, para você fazer a massa, para você deixar a massa descansar? Quanto tempo demora para você colocar a massa no forno? Quanto tempo demora para ele assar? Veja, a irmã teve vontade de fazer um pão para mim muito antes de preparar a massa, muito antes de assar os pães, muito antes de sair da sua casa, de passar no mercado, de chegar na minha casa. Ou seja, antes de eu ter vontade,
antes de eu ter vontade de comer um pão de milho e tomar um café com leite, Deus já tinha dito ao coração dela, faz um pão para o meu filho, porque daqui 1 hora, 1 hora e meia, ele vai ter vontade de comer um pão de milho. Só que ele só vai orar 10 minutos. Então daqui 1 hora e 10, você tem que estar com esse pão pronto na porta da casa dele. Para que ele veja que eu estou no comando da vida dele e para que ele perceba que eu estou cuidando de tudo. Então 1 hora e 10, 1 hora e meia, eu não sei quanto tempo demora para fazer um pão, mas 1 hora e tanto, vamos falar que seja 1 hora fazer um pão, preparar e assar. E aí tinha os 10 minutos da minha oração, 1 hora e 10 antes de eu ter vontade de comer um pão, Deus já estava movimentando o coração de alguém para preparar aquilo que eu iria ter vontade. Entenda, Deus está no nosso futuro. Deus é onisciente, presciente. Coisas que você ainda nem precisa, Deus já está providenciando. Coisas que você ainda nem sabe que vai querer no futuro, Deus já está preparando. Coisas que talvez você nem saiba que precisa de livramento, Deus já está providenciando o livramento. Porque Ele quer que você saiba que Ele está no controle de tudo, se você entregar toda a sua vida para Ele. 100% de você para Ele. Eu vou contar no próximo episódio a brilhante ideia que eu tive de falar para Deus a minha situação e o que Deus fez. E não se esqueça que ainda vou falar sobre os R$350 da oferta que eu dei, o que isso se transformou, que está ecoando na minha vida até o dia de hoje. Amém? Olha, espero que você tenha gostado dessa parte do testemunho de Quando Deus Te Leva ao Deserto. O livro, Quando Deus Te Leva ao Deserto, o e-book está na Amazon e também está no meu site. Na Amazon está o preço que eles colocam lá, é 20 e poucos reais, mas no meu site está R$ 9,90. Entra no site, tá o link aí, você pode clicar e comprar o e-book em PDF, ler no Kindle, ler no seu celular, ler no seu tablet, no seu computador, com experiências outras que eu não vou contar aqui, talvez, mas eu estou contando muitas mais experiências nesse programa do que as do livro. Também não se esqueça que nós somos missionários, nós ofertamos na obra missionária, nós trabalhamos com o sustento de missionários que estão em vários países. Ontem eu estava contando para um irmão, através do nosso ministério, com a graça de Deus e com a ajuda de muitos de vocês, tem missionários que estão na Tailândia, na África, no Uruguai, nas Guianas, na Bolívia, no Peru, no Equador, Vietnã, eu já falei? Vietnã. Tem mais outros lugares. Pelo menos 8 nações estão sendo alcançadas, além de missionários que estão na Amazônia, fazendo tradução da Bíblia para idiomas de povos que não têm escrita, são só idiomas orais. Então, com ofertas missionárias. Você pode nos ajudar, você pode fazer um Pix de qualquer valor para o e-mail, a chave Pix é o e-mail pastor@carloribas.com.br. Escreva no Pix oferta missionária ou missões, alguma coisa que identifique a sua oferta, ou aponte a câmera do seu celular, se você está assistindo na TV, para esse QR Code aqui, porque vai abrir a página do meu site onde tem opção para você ofertar de fora do país, por PayPal, pelo seu cartão de crédito, de várias maneiras, tá? Você pode, inclusive, programar uma oferta semanal, mensal, anual, para que você não tenha o problema de se esquecer de contribuir com a oferta missionária, de qualquer valor. Então, nos ajude a sermos mantenedores das obras missionárias, porque o Senhor tem se agradado da sua vida quando você é um sustentador do reino, tá bom? O meu site é carloribas.com, você pode entrar lá e ver livros, tem tudo, tá? Não esqueça que nós estamos, né, com o lançamento do Médicos, que é o nosso livro, o último livro lançado, você pode encontrá-lo também lá no meu site carloribas.com, ok? E meu Instagram, @carloribas. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Te vejo segunda-feira no Carlo Ribas Responde, ao vivo, 21 horas. Quarta-feira, Projeto Chapecó, sobre as insensatas, os insensatos da igreja. Aqueles que não têm senso, aqueles que não sabem o que estão fazendo, estão perdidos dentro da igreja. O povo que existe nas igrejas tem. Quarta-feira, no Projeto Chapecó, tem esse estudo incrível. E sexta-feira que vem, eu continuo com o Na Guerra, na série Quando Deus Te Leva ao Deserto. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus e até lá. Tchau, tchau.